Pai, nesse momento, Senhor, eu oro, Pai, pela vida da pastora diante desse altar. Meu Deus, que vai trazer uma palavra, meu Senhor, nessa noite para cada um de nós. Meu Deus, fala com o teu povo, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já preparou na noite de hoje para cada uma dessas pessoas que aqui se faz presente, meu Pai, na noite de hoje. Usa a tua serva, meu Pai, neste lugar, como o Senhor tem usado todos os dias para falar, meu Pai, com o teu povo. É o que eu te peço hoje e sempre. E aquele que crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor, vem fora. Boa noite. Trabalhamos na paz do Senhor Jesus. Amém? O diabo está com raiva. O problema dele, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. O dia que o diabo não ficar triste ou com raiva de você, tem algum problema com você. Porque nosso inimigo é o diabo. Não é a pessoa, mas é o demônio. Nós lutamos contra demônios. E nada vai ser fácil. Vai ser sempre uma guerra. Mas Jesus nos garantiu a vitória na cruz. Então nunca desanime. Nunca perca a tua fé. Nunca perca a tua salvação. Porque o que você tem de importante, guarda o que tens. O que você tem? Você tem uma alma para guardar. Você tem uma fé para guardar. Guarda a tua libertação, a tua salvação e a tua fé. E o resto é resto. Está entendendo? Acima de tudo, Deus, a tua salvação. Guarda a tua fé e a tua alma. Tenha em depósito até o dia que esse corpo for pro pó. E a tua alma tem que ir para o céu. Isso é a coisa mais importante. Eu estava falando com Jesus ali na minha salinha. Falei, Senhor, libertação, que é o que eu vou falar hoje, né? Eu não tenho como falar de libertação sem salvação. Porque uma coisa e outra estão atreladas. Você só é salvo quando você é liberto. Olha que interessante. Então daqui depende a tua salvação, a tua libertação e a tua vida com abundância sem sofrimento nessa terra. É uma coisa só. Então eu vou falar de tudo isso agora. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos falar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos ouvem, mas nem todos dão ouvido à palavra de Deus. Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas está grudadinho. Antes de Efésios. Final da Bíblia, mulher. Que meio não. Tu vê aqui no finalzão assim, ó. Solta a Bíblia, solta os dedos. Ah, isso. Aqui, só um pouquinho mais para cá. Isso, um pouquinho para cá. Aqui, opa. Gálatas 1 e 2. Efésios e Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 3, está lá no começo da Bíblia. Eu ia falar, meu Deus, era folhear a Bíblia inteira. Vem, alguém mais entediado, levanta a mão. Tem um obreiro. 3:13. 3:13. Vamos ver o 13 e o 14. No último dia da quebra de maldição. Hoje eu quero falar sobre maldição hereditária. Vou falar alguns versículos da Bíblia. Vou começar só por esses. Se você for rápido de Bíblia, você vai me acompanhar. Mesmo porque a minha eu já deixei marcada para ser bem rápida. Para quê? Para não cansar vocês. Então vocês podem só abrir o ouvido para ouvir. Amém? Por quê? Porque eu sei esses casos que eu vou contar aqui da Bíblia de cor. Eu ouvi tanto falar disso, que isso aqui faz parte da minha vida. Faz parte da minha história. O que eu vou falar para vocês faz parte da minha história. Esses versículos que eu vou ler. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Pode se assentar completo. Resgatado, tirado da maldição, recebendo a bênção e tendo o Espírito Santo. 2 versículos completou tudo. Isso aqui é tudo, do começo ao fim. Se esses 2 versículos completassem na sua vida, estaria tudo completo. Tudo completo. Só esses 2, né? Cristo já resgatou da maldição quando ele foi pendurado numa cruz. Ele se fez maldito para você e eu ter a bênção. Olha que interessante. E por que as pessoas sofrem? Simples, porque não querem a Cristo. Porque não querem a proteção de Deus. Por quê? Porque para ter Jesus, eu tenho que abandonar o que é errado. Para estar debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, eu tenho que habitar no altar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem que habitar no altar. E nem todo mundo quer de Jesus, e nem todo mundo quer habitar no altar. E se não quer habitar no altar, vai habitar nas prisões, vai habitar nos vales escuros, vai habitar nos sofrimentos dessa vida. É escolha. Jesus resgata da maldição aquele que quer a bênção, que é Jesus. Aquele que não quer vai continuar com o diabo. Jesus veio para todos, mas muitos o rejeitaram. Muitos o rejeitaram, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Não é normal sofrer. Não é normal, de família em geração, familiar em familiar, ter casos de depressão. Não é normal uma família ter vários casos de suicídio. Não é normal uma família ter vários casos de acidente. Não é normal uma família ter vários loucos. Não é normal uma família marcada por casamentos que deram errado e se tornaram um divórcio. Não é normal todo mundo ter a mesma doença e morrer todo mundo da mesma doença. Isso não é normal. E se você acha isso normal, vou dizer para você, está errado. Isso é maldição hereditária, segundo a palavra de Deus. E só pode ser quebrada se você crê em Cristo. Só pode ser quebrada essa herança de fracasso se a sua maldição for pendurada lá no madeiro junto com Jesus. Porque Ele levou sobre si a nossa dor e enfermidade. Ele levou um castigo que estava sobre nós. Ele se fez maldito, Ele nos resgatou dessa maldição, para a gente ter a bênção, herdar, e se você quiser, a promessa do Espírito Santo. Então eu tenho que querer quebrar essa maldição hereditária. Você nem tem culpa, já nasce com esse trem para cima de você. Você nem fez nada, foram seus pais, seus avós, seus bisavós que foram idólatras. Está escrito em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, hein? Eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas também faço misericórdia até 1000 gerações futuras daqueles que me obedecem. Então você dá aquilo que você planta. Eu quero plantar coisas boas para a minha geração poder colher. Eu não quero receber o que tem de ruim lá atrás. Eu não quero isso. E é Jesus que quebra. Porque Jesus também disse: eu faço dissensão entre a família. Ele faz separação nessa maldição quando você está em Cristo. Então eu quero falar um pouquinho disso. Quando uma pessoa morre, a alma, ela vai para algum lugar, para o céu ou para o inferno. O corpo vai para o pó, né? E o demônio que estava nela? Vocês já pensaram? Onde vai o demônio? O demônio se alimenta de dor, de sofrimento, de tristeza. Ele é fortalecido com o pecado. Ali é a casa dele. Ele habita ali. De repente essa casa morreu e ele mesmo levou embora. Então o demônio sai daquele corpo
sai e fica pelos ares, porque eles estão pelos ares, buscando a quem possa tragar. Se não está dentro, ele está fora. Opressão é ele fora te apertando, possessão é ele dentro. Ele deixa de possuir, então agora ele está do lado de fora pelos ares, buscando a quem possa tragar. Maldição hereditária, eu vou entrar no mais fraco, naquele que me fortalece. Opa, naquele que me fortalece, naquele que abre a porta para mim. É esse. Porque quem é besta de entrar na porta larga ou estreita? Vai entrar na estreita, não, vai entrar na larga, porque ainda mais vazão. E se não tiver a larga, ele entra naquele que dá uma brechinha desse tamanho. Não importa, ele vai entrar de qualquer forma. Ele vai entrar no próximo da família. Morreu os avós, morreu os pais, sobrou o filho. E agora é a vez do filho. Isso é real. Isso é real. Quem lembra daquela cantora famosa, Whitney? Nem sei falar Whitney, isso. Morreu, né? A filha dela? Morreu também. Ela morreu do quê? Overdose dentro de uma banheira. Acharam ela dentro da banheira com overdose. 3 anos depois, a filha dela de overdose na banheira da casa. Mortinha igual a mãe. Matou do meu jeitinho. Jovem. Tal mãe. Saiu da mãe, 3 anos depois, levou a filha. Levou a filha. Família Kennedy, Estados Unidos. John Kennedy, presidente, morreu matado, não foi? Família inteira assassinada. Acabou todo mundo. O diabo não brinca de ser diabo. Aqui eu conheço casos, aqui, de pessoas abusadas, e todas as mulheres são abusadas. Eu conheço casos de suicídio, o irmão mais velho se mata, o irmão mais novo se mata. Eu conheço casos de assassinato, a mãe morreu assassinada, o filho morreu assassinado, não sei quem mais morreu assassinado naquela tragédia. Um atrás do outro da mesma forma. Da mesma forma. Eu vivi isso com alguém que eu conhecia, um amigo íntimo meu e do meu esposo, novinho, era novinha também, começando na fé, mas já tinha o Espírito Santo, e eu falava de Jesus para esse rapaz todos os dias. Ele ria de mim, ele ria da minha fé, e um dia ele falou assim: minha tia está muito doente, está com câncer, vamos lá? Eu falei: vamos. E ela estava já no final, na cama, e gritava, eu uivava. E eu olhei para ele e falei: isso é demônio. Não é de dor só não, era demônio. E eu saí de lá muito impressionada. E eu disse assim: esse demônio, sua tia vai morrer, que ela já está no final. E esse demônio vai ficar pelos ares, vai pegar outro faco da família e vai matar um a um da sua família. Vamos para a igreja. Quebra isso em você, na sua esposa, nos seus filhos. Quebra isso. Ele estava com um filho pequeno e a esposa estava grávida. Eu falei: vai quebrar isso. Vamos para a igreja. Fiz voto por ele. Cheguei aí a pé para a igreja. Só tiração de sarro. Tirava sarro de mim, meu esposo, mais de mim, que era eu que era chata de falar mais de Jesus. Então passou meses, não foi nem um ano. O outro tio dele descobriu o câncer e morreu rápido. Assim, mesmo assim ele não foi. Então em 2008, no meio do ano, mais ou menos, final do ano 2008, ele tomou uma queda de moto e caiu de cima de um poste. Ele sentiu uma dor muito grande assim. Ele foi parar no hospital de Cotia. Aí o médico viu mais ou menos o que era, pediu um ultrassom. E ele com dor, antes dele voltar no médico, ele foi para o hospital de Cotia. E ele tinha, do tamanho, um pouquinho maior que uma laranja, um tumor maligno. O médico deu para ele 6 meses de vida. Então, com diagnóstico tudo, eu e meu esposo continuamos a visitá-lo no hospital. Um dia era um tumor do tamanho de uma laranja. No outro dia a tomografia mostrava 30 tumores no pulmão do tamanho de uma bolinha de gude cada tumor. E cada dia tinha um diagnóstico.
E ele falava assim, vamos ver se ele tem quadro, né? Para operar, para fazer a biópsia. Mas o médico falou, nem precisa de biópsia, porque está alastrando. E ficava buscando quadro. E um dia ele andava, no outro dia ele não andava. No outro dia ele só deitava e assim foi. 13 dias. E um desses dias ele deu uma parada cardíaca na madrugada. Eu passava pela manhã, só passava. Para pegar o boletim médico, a mãe dele trabalhava. Até as 2 da tarde. Ele era filho único de uma mãe que teve 7 abortos. Ele era o único que sobreviveu. Então eu falei para ela, junto com meu esposo, eu e meu esposo, nós vamos ficar pela manhã no hospital até você chegar, todos os dias. E à noite arrumamos um outro tio para ficar, para ele não ficar só. E todo dia de manhã eu pegava o boletim, era um pior que o outro. Até que o médico me sacudiu e disse assim para mim, me sacudiu, nem o melhor hospital do mundo vai curá-lo, você não entendeu? E aí eu entendi o que ele estava me dizendo. E aí esse meu amigo me chamou e me disse assim, aquela história que maldição hereditária, que minha tia morreu, meu tio morreu, é verdade? Eu falei, é verdade. Eu vou morrer? Eu falei, ai, e esse Jesus? Ele pode me curar? Eu falei, pode, mas eu não sei se ele vai. Mas ele pode te salvar, isso eu tenho convicção. Ele falou, tá, chorando. Ele chorando, sentado na cadeira de roda, de camisola. E ele me disse assim, ele tinha 22 anos, era super saudável. Eu estou na sua frente, de camisola, chorando. Eu falei, eu estou aqui te dizendo a verdade. Então eu fui atrás do pastor, porque eu era da fé, tinha o Espírito Santo, mas não sabia que eu podia fazer o apelo, né? Corri atrás do pastor. O pastor foi. Ele aceitou Jesus, fez a oração da fé ali. E ele falou, Jesus vai me curar. Eu falei, não sei, eu sei que você está salvo. Curar, ele pode te curar, como pode não te curar. Mas que você está salvo, eu tenho convicção. Eu acho que ele morreu no dia seguinte. No dia seguinte, salvo. Eu não entendia muito bem quando você é muito novato assim na fé. Não era tão novata, gente. Eu tinha uns quase 5 anos na fé. Mas eu não era pastor. Eu não entendia muita coisa. Eu falava, Deus, por quê? Por que o Senhor levou? No caixão ele estava lindo. Sorrindo. Oh, meu Deus, quem morre de câncer sorrindo. Com a pele de pêssego. Eu falei, bonito, hein? Pele de pêssego sorrindo. Quem vai para o céu é assim, sorri. E Deus, tempos depois, Deus me respondeu assim, você pediu para salvá-lo. Eu falei, o tempo todo, eu salvei. Se eu tivesse curado, ele voltaria para trás, porque ele era bandido, ele era matador. Então, a alma dele foi salva. Ele foi resgatado daquela maldição. Mas Deus não deu a oportunidade dele viver, porque Deus conhecia quem ele era e eu também. De repente foi o meio que o Senhor encontrou para salvá-lo. E a maldição hereditária, ela existe em todas as famílias. Não tem um que não tenha. Na minha família, vício, bebida, cigarro, jogatina. Na minha família. Quadros de divórcio, salvo dois que são cristãos, uma vida, tirando o resto tudo destruído. Ninguém tem casamento, todos estão na bebida, no cigarro, em algum tipo de vício. Então quando o demônio sai de um corpo, seja ele vivo ou morto, ele fica pelos ares. E se esse for vivo, ele vai querer voltar exatamente para você. Se essa pessoa for morta, ela vai querer voltar para o seu familiar, para o teu filho, para o seguinte, para o próximo da fila. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse texto está em Mateus 12, 45. Quando o demônio sai do homem, ele vai para lugar árido,
Porque ele perdeu a casa que refrigerava ele. Ele dá uma volta e ele volta. E se ele achar a casa varrida e adornada, ele volta e traz mais 7 espíritos com ele. O estado dessa pessoa, se for a mesma, fica pior que antes. Fica pior que antes. É bíblico? E Jesus disse: ó, geração má, que isso está ainda na nossa geração má. Mas isso é para quem? Para a geração má. Não é para filho de Deus. Não é para cristão. Isso é para incrédulo. Isso é para ímpio lá fora. É para a geração má. Isso não pode estar entre nós. Isso não pode estar na nossa família. Isso não pode estar na nossa casa. Isso é para a geração má. Eu quero ler esse texto. Eu vou ler rapidinho, para vocês entenderem o que Jesus disse, que não é para você e não é para mim. Não precisa vir. Mateus 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo dos 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração. Mas a má não deve ser a sua, nem da sua casa. Não deve ser a sua família. Então não aceite sofrer. Não aceite isso na tua casa. Não aceite isso com a tua geração. Não. Cristo quebra a maldição hereditária. Chegou até você, de você não passa. Eu falo isso. De mim não passa. Acabou em mim. Acabou na minha geração. Porque eu deixei de ser uma geração má, incrédula. E eu passei a ser uma geração de Cristo. Uma geração nova, uma geração do avivamento, sacerdote, eleita por Deus e escolhido para fazer a diferença na terra. E essa também deve ser você, porque é para todos. Não é porque eu estou no altar, não. Esse é para todo aquele que está em Cristo. Tem que ser quebrado, senão a maldição vai perdurar, vai voltar. E pior do que antes. Não sou eu que estou dizendo e nem jogo praga em ninguém. É a palavra que está dizendo. E é só Deus que pode quebrar isso, é só Deus capaz de quebrar toda a maldição, de todos os males, de qualquer maldição lançada, proferida, rogada, adquirida, hereditária, qualquer uma que vier. É só em Cristo que isso acaba. Só em Cristo. Então, a palavra diz, que eu também canso de falar isso aqui. O quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Canso de pregar esse texto. Se sujeite à palavra de Deus. Esteja debaixo da obediência à palavra. Se sujeite a Deus. Porque aí você pode enfrentar o diabo e ele vai ter que fugir de você. E aí você tem força para resistir o pecado. É assim. Então, se não obedecer, não tem como resistir ao diabo. Ele vai te pegar. Se não ouvir a palavra e não obedecer a palavra, não tem força. É necessário estar na palavra para resistir o diabo, para mandar ele embora, para determinar que ele saia da tua vida e da tua casa. Eu vou dizer algo que eu sempre digo: se não quer nada com Cristo, não tem nada comigo. Se não tem parte com Jesus, não tem parte comigo, porque eu não tenho parte com o demônio. Você tem que ser assim, nesse nível. Senão o demônio vai ter parte contigo, vai ter parte na sua casa, e ele vai matar, roubar e destruir. Não deixe isso acontecer. Você tem que ter parte com o Senhor Jesus. É só com Ele, para haver o cancelamento de toda a maldição. Eu estava ontem, todos os dias pela manhã eu acordo 1 hora mais cedo só para ler a Bíblia. Meu Deus, dormir menos e ler a Bíblia é melhor do que dormir mais e ser tentada, atribulada o dia inteiro. Eu estava lendo o Salmo 109, versículo 17, porque também faz parte da minha vida. Tudo que fala de maldição, eu já vivi tanto. Quando eu preguei aqui, a maldição sem pouso, sem causa não encontra pouso. Põe diante de ti hoje a bênção ou a maldição, você deve escolher. Essas coisas para mim é tão nítida, porque eu vivi cada uma delas. E eu vivi também o Salmo 109, versículo 17, que eu vou ler para vocês. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha,
E assim como não desejou a bênção, ela se afasta dele. Olha que interessante. Aquilo que você ama virá sobre você. Por favor, eu gostaria de 2 voluntários aqui. Você, Gil e Jéssica. Então, aí. Não se preocupa não que eu falo, você só vem aqui de um lado e de outro. Ixi, hoje você vai ser... Eu vou mudar o papo, fica aqui. Fica pra lá, gente. Digamos que essa aqui é a maldição. Não é não, eu sei que não é não. Viu, gente? Ela é uma bênção, mas é só para dizer que ela é a maldição. Ela é o... O que é a maldição? O que é a maldição? A maldição é o pecado, gente. A porta aqui, a maldição se chama pecado. Mas, pastor, a maldição é hereditária, eu não tenho pecado, mas também não tem Jesus. Porque com Jesus não tem maldição. Então aqui está o pecado, a maldição. Aqui está Jesus e a bênção. Você tem a escolha. Quem você vai amar? O pecado, o desejo, o que você quer, a tua carne, ou você vai amar ao Senhor Jesus, que pode quebrar toda a maldição e trazer a bênção? Porque o que eu li aqui disse que Jesus nos resgatou da maldição. Então você tem uma escolha com atitudes, é o que você faz. É o que você faz. Não adianta falar com a boca que vou à igreja, falar versículo bíblico, louvar bonito. Não adianta sentar aqui bonitinho, não. E as suas atitudes não vão dizer. Aquilo que você faz, aquilo que você ama fazer. Então aqui a palavra diz que, visto que amou a maldição, vai que você tem um caso que é maldição. Levanta a mão. Trelado. Pastora, eu quero Jesus. Pastora, ora por mim. Pastora, por favor, faz a libertação comigo. Eu tenho vergonha. Faz comigo, pastora, 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 pastora. Eu largo o diabo, pelo amor de Deus. Mas você está grudado no diabo. Você ama o diabo. Você ama o pecado. Então, ele sobrevenha com toda a maldição. É uma escolha. Eu escolhi Jesus. Se você está atrelado aqui, eu não tenho o que fazer. Porque eu estou lá do outro lado. Esse aqui, o pecado, o diabo, é meu inimigo. Existem 2 lados, o reino dos céus e o reino das trevas. Eu fiz uma escolha, eu não quero isso para a minha vida. Ainda que seja bom, está solto aqui embaixo. Ainda que seja bom, eu não quero. Eu não quero. Ainda que me atraia, eu vou virar as costas. Mas se você amar a bênção, com licença, Senhor Jesus, ela vai sobrevir sobre mim. A bênção vem sobre mim. Eu vou andar agora na luz. Eu vou seguir o Senhor Jesus. E aquele lá, não é para mim pecado. Maldição. Desculpa, tá? Mas você, Gil, é o pecado. Eu te odeio, eu tenho nojo de você. Se afaste de mim. Eu não tenho parte contigo. Está me entendendo, tentação do inferno? Aqui, Jesus, entra na frente. Eu não quero ver. Eu não sou obrigada a falar com o diabo. Eu não sou obrigada a ser tentada. Eu viro as costas e mando Jesus falar com a minha tentação todos os dias. Amém? Comigo, fica aqui, Jé. Fica aqui, pelo amor de Deus. Escolha um grande. Eu me escondo em Cristo todos os dias. Por quê? Porque esse coração é tentado. Esses olhos querem ver. Esse coração ainda dá uma esmorecidinha. Mas aí eu escondo em Cristo. Aqui. Está entendendo? Não é porque eu sou forte. É porque Ele é forte. Não é porque eu sou suficiente. É porque Ele é suficiente em mim. Então eu ponho Ele à frente e me escondo nele. Quando eu quero cair, eu vou me apoiar nele. Quando eu não tenho o que fazer, eu escondo e falo, vai na frente que eu vou atrás, porque eu não sei o que fazer. Está me entendendo? E quando eu caio em cima dele. Dele quem? De Jesus. E eu quero que você se apoie nele assim. Porque se você desejar a maldição ali, esse aqui vai se retirar. Porque Jesus não tem parte com o diabo e ele se manifestou para desfazer a obra do diabo na terra. Amém? Amém. Entenderam? Agora aplaudo o Senhor. Obrigada, Jéssica.
Só para te lembrar que você é uma bênção. Tenha nojo do pecado. Tenha nojo do seu pecado. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês. Pastora grossa com o diabo sou mesmo. Ignorante. Mas com vocês não. Por quê? Porque você é objeto do amor de Deus. E eu sou objeto do amor de Deus. Então eu quero amar a bênção. Ame também a bênção. Amém? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus.